O tema hoje é respire. Você precisa respirar. Então faz assim. Isso, dá outra respirada agora. É bom respirar, não é? Parece que quando a gente está cansado e a gente dá aquela respirada bem dada, parece que acalma logo o coração, né? Os batimentos parecem que diminuem, porque eu e você, nós precisamos de descanso. Nós precisamos respirar. E você sabe o que é respirar? Pastor, eu sei, eu faço isso todo dia, Mas você sabia uma curiosidade que existem cerca de 33 tipos de respiração? Olha como Deus é perfeito. 33 tipos de respiração. Como é que o nosso Deus constrói um aparelho respiratório com 33 tipos para que o ser humano possa respirar. Isso é maravilhoso. E quando a gente fala em respiração, a gente fala em descanso. Tem vezes que a vida está tão atribulada, é tanta coisa, que você diz, peraí, eu estou precisando respirar. Sabe quando você está no trabalho e o negócio está pegando, aí você diz, eu preciso de um ar fresco. Sabe quando você está naquele elevador cheio de gente e você diz, meu Deus, eu estou doido que abra agora, que eu saia para pegar um arzinho fresco. Quando você está naquele ônibus lotado, quem nunca, hein? Quem nunca pegou aquele busão lotado e parece que quando as portas se abrem e você sai, vem aquele ar fresco e você respira melhor. E o mais interessante é que a minha vida e a sua é desse jeito. Nós precisamos descansar. Nós precisamos respirar. Porque se a gente não descansa, se a gente não respira, se a gente fica sempre focado no trabalho, nas atribuições, nas funções, nas missões, a gente acaba sucumbindo, a gente acaba ficando exausto, a gente acaba ficando ansioso, a gente acaba ficando perdido. E você vai entender o porquê eu estou falando tanto de exaustão, de ansiedade e de estar perdido. Hoje eu vou pregar e ministrar em cima de um texto. O texto base dessa palavra de hoje está lá em Lucas, no capítulo 10, do versículo 38 ao 42. Então, se você estiver com a sua Bíblia aí, se você ama a Bíblia, abra no Evangelho de Lucas, capítulo 10, no versículo 38 ao 42. Se você também estiver com qualquer dispositivo eletrônico, seu celular, seu iPhone, seja qual for, você digita aí no Google, Lucas 10, 2 pontinhos, do 38, bota um tracinho ao 42, esse texto também vai aparecer para você. Esse texto é muito interessante porque conta a história de Marta e Maria, quando elas se deparam com a visita de Jesus Cristo em sua casa. Esse texto vai nos ensinar muito essa noite. Praticamente toda a pregação vai ser em cima dele. É um trecho curto, do versículo 38 ao 42, mas vai trazer ensinamentos poderosos para mim e para você. E se você já abriu a sua Bíblia, diga amor. Se você ainda não abriu, diga célula. Vai para a célula, que você vai aprender a abrir a Bíblia rápido. Então lá em Lucas capítulo 10, do verso 38 ao 42, a Bíblia diz o seguinte: caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta,
Você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Assim diz a palavra do Senhor. Esse texto é maravilhoso. Essa história, a maioria das pessoas que estão aqui hoje sentada conhecem muito bem. A gente adorou e louvou um louvor retratando esse versículo hoje aqui. Então eu tenho certeza que você vai entender tudo, que você vai receber muito da parte de Deus. E é sobre esse versículo, sobre essa história, que eu vou começar a ministrar em 3 pontos importantíssimos, para que eu e você aprendamos a respirar em meio à crise, em meio ao dia a dia corrida, ao cotidiano, a vida real. Porque a minha e a sua vida é desse jeito. O interessante nessa história é que Jesus, ele vinha pregando, ministrando o evangelho por todas as regiões. Jesus vinha andando por toda a Pérea, por toda a Judeia, Galileia, passando por diversos vilarejos, pequenas cidades, cidades maiores como Jerusalém. O interessante é que Jesus, ele vinha se deslocando. Muitos estudiosos, teólogos acham que nesse momento ele vinha se deslocando da região da Pérea, além do Jordão, onde o João Batista batizava os homens nas águas. Jesus vinha caminhando com seus discípulos, com aqueles homens que andavam com ele lado a lado. O interessante é que Jesus, nessas caminhadas, já tinha operado milagres, maravilhas, sinais. Jesus já tinha curado o homem endemoniado da cidade de Gadara. Jesus já tinha feito o filho da viúva reviver, ou seja, aquele garoto ressuscitou com o milagre de Jesus. Jesus tinha curado já o servo de um centurião, de um oficial romano, ou seja, Jesus já tinha feito de tudo. O nome de Jesus já estava propagado por todas aquelas regiões do Império Romano. Todo mundo já escutava falar quem era esse Jesus de Nazaré, que curava enfermos, que transformava água em vinho, que expulsava demônios. Ou seja, Jesus vinha caminhando numa rotina exaustiva no dia a dia da vida. E por que eu estou falando disso? Porque a minha e a sua vida é desse jeito. A vida da gente é cheia de obrigações, de compromissos. Você todo dia levanta pela manhã cedo, tem filho para cuidar, para levar para o colégio, tem que tomar o café da manhã, tem que pegar aquele ônibus ou no seu carro, Uber, seja qual for o seu meio de transporte, e aí você já planeja o seu dia, não pode chegar atrasado porque tem um ponto para bater, e aí é uma correria. Às vezes você está trabalhando, engolindo a comida. É ou não é? Ou é só comigo isso? É com todo mundo. E o mais interessante é que a gente ouve das pessoas: eu estou exausto, eu estou exausta, eu estou cansado, eu estou sucumbindo, eu não aguento mais. Só que a vida de todo mundo é desse jeito. Independente da sua posição social, independente da sua classe econômica, a vida é corrida para todo mundo. E o primeiro ponto de hoje: se está exausto, está na hora de respirar. Está exausto? Respire. Então olha para o irmão que está do seu lado direito e diz assim: está exausto? Respire. Fala para outra pessoa linda que está do outro lado, para não ficar com ciúme, diz: está exausto? Está exausta? Respire. Porque muitas vezes nós deixamos a rotina da vida, as atribuições, os compromissos, as obrigações nos consumir. E a gente esquece de respirar, a gente esquece de parar para descansar. E é nesse texto que eu li aqui em Lucas, capítulo 10, do versículo 38 e 40, que eu quero já frisar. No início do versículo 40.
Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Ou seja, Marta é como eu e você, ocupadíssima. Marta é como a nossa casa, a nossa família, os nossos irmãos. Nós estamos pregando aqui, recebendo da palavra. Tem gente trabalhando ali no food park. Tem gente ocupada com muito serviço. De repente você chegou aqui e veio direto do trabalho, porque você é muito ocupado e não deu tempo nem de chegar em casa, tomar um banho, jantar e vir para a igreja. Você simplesmente emendou. Porque a vida é assim. E se a gente não tiver cuidado, a gente acaba caindo numa exaustão. E quando a gente está exausto, a gente acaba desgostando das coisas. Quando a gente está muito cansado, muito exausto, a gente não quer nem mais ir para a igreja. Quando a gente está muito cansado, exausto, a gente não quer mais ir para a célula. Quando a gente está muito cansado e exausto, a gente não faz mais devocional. Quando a gente está muito exausto, a gente não ora mais. Quando a gente está muito exausto, a gente não faz mais jejum. É ou não é? Então a Bíblia diz no verso 40, no início do verso, Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Mas eu quero que você preste atenção. Jesus vinha pregando o evangelho, anunciando as boas novas, em diversas cidades, praticamente sem parar, virando o dia, virando a noite. E o mais interessante, tudo isso a pé, andando quilômetros, tudo a pé, às vezes centenas de quilômetros a pé, com seus discípulos. Eu fico imaginando o nível de exaustão de Jesus Cristo. Eu fico imaginando o quanto ele ficava exausto e cansado. Mas a Bíblia diz que no meio do caminho ele se direcionava da região da Pérea, ele ia até Jerusalém. E no meio do caminho ele encontra um vilarejo chamado Betânia. Isso é maravilhoso porque Betânia estava a 3 quilômetros a leste de Jerusalém, que era o alvo de Jesus. Quando Jesus chegasse a Jerusalém, começaria aquela grande perseguição a Jesus Cristo. Começaria toda a perseguição dos fariseus a Jesus, dando no que a gente já sabe, na crucificação dele. Jesus, no meio do caminho, fica de frente a um vilarejo chamado Betânia, e lá ele tinha uma casa para descanso. Você sabe que Marta, Maria e Lázaro eram irmãos, e você sabe que esses 3 irmãos eram amigos íntimos de Jesus Cristo. Lázaro é o mais famoso. É o chamado amigo de Jesus. Então Jesus chega nessa casa, uma casa onde era familiar para ele. Jesus entra na casa e quando ele entra se depara com Marta e Maria. Com Marta e Maria. E Marta estava como? Ocupadíssima com muito serviço. Parece eu e você. O mestre chega, a palavra de Deus é liberada, e parece que a gente está sempre muito ocupado. As pessoas nos convidam para ir na célula, e parece que a gente está muito ocupado. As pessoas nos convidam para vir no culto de quarta-feira, e parece que a gente está muito ocupado. Tem culto no domingo, mas eu estou muito ocupado, eu estou exausto, eu estou cansado, eu não aguento, o domingo eu preciso descansar. Tem gente que leva trabalho para o final de semana, não consegue respirar, não consegue descansar, simplesmente se deixando ser sucumbido pela exaustão, pelas obrigações. Mas pastor, tem obrigações, eu sei. Todos nós temos, mas nós mesmos deveremos pôr limites em algumas obrigações. Porque se a gente não parar para respirar, se a gente não parar para sentir o ar fresco, se a gente não parar para escutar a voz de Deus, eu vou acabar cansando. A minha vida vai ficando
cansativa. Tem muita gente cansada, tem muita gente exausta, tem gente desistindo das famílias, tem gente desistindo do casamento porque está exausta, porque está exausto, tem gente desistindo de sonhos porque agora não aguenta mais, porque não chega o dia de ser realizado, tem gente desistindo de concursos porque já estudou tanto e agora não consegue mais estudar, tem gente desistindo de tantas coisas, de tantas áreas da vida porque simplesmente está exausto. A Bíblia diz que Jesus chega em Betânia, ali era um lugar de descanso para ele. Todas as vezes que Jesus ia até a casa de Lázaro era para descansar, era para sentar à mesa, era para ter um tempo de comunhão, um tempo de relacionamento. Ou seja, Jesus, quando chegava em Betânia, na casa de Lázaro, ele simplesmente quebrava a rotina dele, porque a rotina de Jesus era pregar o evangelho para todo mundo. Jesus entrava em várias cidades pregando, ensinando, era de manhã, de tarde, de noite. Jesus ia para o monte orar, Jesus descia, pegava um barco, atravessava de um lado para outro. Mas quando Jesus chegava em Betânia, ele dizia: aqui é o meu descanso. Então o descanso chega na casa de Marta e Maria, porque Jesus é o meio do seu descanso. E Marta, porém, estava ocupada demais com muito serviço. Isso é muito interessante. Quantas vezes nós dissemos para alguém que estávamos ocupados demais? Quantas vezes você falou para você mesmo, quando alguém mandou uma mensagem para você, pedindo uma oração, ou pedindo um direcionamento, e você simplesmente olhou para o seu WhatsApp e disse assim: eu estou ocupado demais. Quantas vezes alguém já pediu uma palavra sua e você simplesmente disse: eu estou ocupado demais? Quantas vezes você precisou vir até a igreja e você disse para você mesmo: eu não vou porque eu estou ocupado demais, negligenciando o tempo com o rei, negligenciando o tempo com o seu Senhor, negligenciando o tempo com a igreja, com seus irmãos. O segundo ponto muito interessante dessa mensagem hoje é que, se você está ansioso, você também precisa respirar. Então olha para essa pessoa linda novamente. Está ansioso? Respire. Olha para outra pessoa e diz: está ansioso? Está ansiosa? Respire. Porque eu fico imaginando e pensando que um leva até o outro. Se eu estou muito cansado, se eu estou muito exausto, eu começo a ficar ansioso. Porque eu não consigo cumprir os prazos, eu não consigo cumprir os compromissos, eu não consigo pagar o boleto, eu não consigo pagar o financiamento. Aí tem parcela da escola, do plano de saúde, tem parcela do carro, meu Deus, tem um aluguel, meu Deus, tem as roupas que eu comprei no mês passado. E aí você começa a ficar ansioso, começa a ficar perturbado com o futuro, começa a se aperrear, a pensar que não vai dar mais, que não vai ter mais dinheiro. A ansiedade vai consumindo você, e você se deixa ser consumido, e de repente você, está exausto e ansioso. Mas em Lucas, no capítulo 10, versículo 40, 42, a Bíblia diz: e aproximando-se dele, ou seja, Marta se aproxima de Jesus e perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? No verso 40 a gente leu que Marta estava ocupadíssima com alguns serviços. E aí ela se incomoda, vai até Jesus e pergunta para ele: o senhor não se importa que minha irmã tenha me deixado sozinha com todo o serviço? E ela diz para Jesus: diz-lhe que me ajude. E Jesus responde: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Esse trecho é muito interessante porque
Jesus diz praticamente para Marta que ela estava ansiosa. Você está preocupado e inquieta, porque a ansiedade faz isso com você. Você vive preocupado e inquieto o tempo todo. Você fica se preocupando com um dia que nem chegou ainda. A Bíblia diz que um dia de cada vez. Se preocupe com um presente. O futuro ainda está por vir. Jesus praticamente olha para Marta e diz: Marta, nesse momento agora, a melhor parte é estar aos meus pés. Marta simplesmente pergunta se ele se incomoda de que Maria estivesse ali parada e ela trabalhando. Marta simplesmente olha para Jesus e diz: dá um comando para ela, Senhor, manda ela me ajudar. E Jesus responde como: Marta, tu está equivocada. Eu estou aqui. Está na hora de você descansar. Está na hora de você parar para me escutar. Tem muitas pessoas hoje que não conseguem parar para escutar a voz de Deus porque estão muito atribuladas. Tem muitas pessoas que estão aqui hoje na igreja, estão tão exaustas e ansiosas que não ouvem mais o Senhor. Tem muitas pessoas que vieram até aqui hoje com casamentos destruídos, com relacionamentos interpessoais entre filhos e os pais, e não conseguem mais ter um relacionamento normal de amor, de conversa, porque estão tão atribulados, tão exaustos, que não conseguem mais escutar a voz de Deus, que não conseguem mais pegar a palavra e seguir a direção do Senhor. Você não está entendendo, meu irmão? Jesus estava de frente para aquelas mulheres, e uma estava preocupada em arrumar a casa, em arrumar a mesa, mas uma disse: eu vou ficar aos pés do meu Pai, porque hoje eu preciso respirar, hoje eu preciso ouvir a voz dele, hoje eu preciso ouvir a direção. Hoje o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui, meu irmão, para que você possa separar um tempo para você e Deus. Aleluia! Tem muita gente preocupada aqui. Tem muita gente inquieto, preocupado porque as portas ainda não se abriram. Tem muita gente inquieto porque aquele dinheiro ainda não saiu. Sabe quando é que vai sair esse dinheiro? E sabe quando é que essa porta vai se abrir? Quando você ficar aos pés do Senhor. Quando você parar de se preocupar, quando você parar de deixar a ansiedade lhe consumir e você ficar realmente aos pés de Jesus. Aquela mulher estava aos pés de Jesus. Maria escolhe a boa parte dita pelo próprio Senhor, pelo próprio Deus. Ela escolheu a boa parte e isso ninguém pode tirar dela. Ninguém pode tirar isso de você. Quando você escolhe estar aos pés do Senhor, quando você escolhe amanhecer de joelhos diante do Senhor, quando você escolhe ao fim do dia ficar de joelhos aos pés do Senhor, esse tempo com Deus, esse tempo com Ele, com o Espírito Santo, ninguém pode tirar, porque é a melhor parte está separada pela manhã, pela noite. Eu não sei qual é o tempo que você tem com o Senhor, mas quando você separa, isso agrada o coração de Deus. Eu até entendo a preocupação de Marta, porque quando chega uma visita na sua casa, você quer dar o melhor. Não é assim? Lá em casa é assim. Aí eu digo: vem buscar aqui em casa. Aí a Rafaela faz: Bruno, quem é que tá vindo? Eu: não, Bruno, me avisa, peraí. Aí sai tirando tudo, né? Arrumando tudo, né? Assim. Todo mundo é assim, não vem não, que é desse jeito. Você sai jogando a bagunça por debaixo, enrolando, tira o varal da sala, tira as toalhas penduradas. A vida é assim. Eu até entendo Marta ficar preocupada porque Jesus não andava só. Tinha os 12 ao lado dele. Eu fico imaginando Marta querendo montar aquela mesa gigantesca, colocando os pratos, comida. Só que Jesus chegou de surpresa. E Jesus, sem dúvida, entenderia. Por ele ter chegado de surpresa, não estaria nada pronto. Jesus chega naquela casa. Marta fica andando para o lado, andando para o outro.
simplesmente preocupada e inquieta, exausta porque deveria ter vários serviços para fazer e ansiosa porque não saberia como faria. Eu acho que nós precisamos ser como Maria diante de Deus. Eu acho que tem momentos que eu e você precisamos realmente respirar, descansar nele. Era o próprio Verbo que estava na frente deles. Era o próprio descanso que estava na frente delas. Era o Senhor dos Senhores que estava na frente delas. O homem já tinha expulsado o demônio, já tinha ressuscitado crianças, já tinha curado enfermos. Era o próprio Deus na frente delas. Era o Criador. Mas Marta não percebeu, porque estava muito exausta e ansiosa. E é isso que acontece comigo e com você quando estamos exaustos, quando estamos ansiosos. Nós não conseguimos perceber a voz, nós não conseguimos ser sensíveis à presença de Deus. Tem muita gente morrendo espiritualmente porque não tem mais sensibilidade nenhuma diante do Espírito Santo. Tem muita gente com a chama apagada. Tem gente que chegou aqui hoje que está frio, mas hoje o Espírito Santo quer aquecer você. Tem gente que está tão atribulado, tem tanta coisa para fazer, que não ouve mais a voz do Senhor. Tem gente que não consegue mais abrir a Bíblia. Tem gente que veio aqui hoje dizendo assim: Deus, eu quero um destino para a minha vida. Você veio para o lugar certo. Tem gente que está aqui hoje, sabe, com um casamento meio atribulado, sem saber o que vai ser daqui a uns dias, mas o Senhor te trouxe aqui hoje para ficar aos pés dele. Tem gente que chegou aqui hoje respondendo perguntas do trabalho. O Senhor está querendo te trazer aqui hoje para você escutar a voz dele. Tem gente que chegou cheio de problemas, mas hoje o Espírito Santo de Deus vai dar uma direção e resolução para sua casa, para sua vida, para todos os seus problemas. Agora olhe para essa pessoa linda que está do seu lado e diga assim: o terceiro ponto: você está perdido. Respire. Olha para outra pessoa e diz: está perdido, está perdida. Respire. Então, pastor, quer dizer que é só respirar? É só respirar. Porque venhamos e convenhamos, você tem que concordar comigo. Quando eu estou exausto, é fácil eu ficar ansioso. E juntando a exaustão com a ansiedade, eu fico perdido. E uma pessoa perdida é terrível. Quem aqui nunca ficou perdido em um lugar, hein? Sem saber para onde ir. Sabe quando a gente viaja e aí você fica perdido? Aí você vai para um estado perigoso. Aí você fica até com medo de pegar um Uber, porque você tem medo de se perder. Ninguém gosta de estar perdido. Eu não gosto, você não gosta. Nós precisamos encontrar o caminho. E quem é o caminho? Jesus. É engraçado que Jesus é tudo. É cura, libertação, restauração, caminho, verdade, vida. Isso é maravilhoso, porque Ele é a resposta para todos os nossos problemas. Lá em Eclesiastes, capítulo 10, versículo 15, olha o que a Bíblia diz: o trabalho do tolo o deixa tão exausto que ele nem consegue achar o caminho de casa. Você já parou para pensar nisso? Você trabalha tanto, você se esforça tanto, que te leva a uma exaustão, te leva a um nível de ansiedade altíssimo, e que no final você não consegue nem achar o caminho da sua casa, o caminho da sua vida.
Lá em Mateus capítulo 13, versículo 44 a 46, a Bíblia diz: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo. E então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O interessante essa analogia aqui em Mateus capítulo 13, a Bíblia traz que é importante encontrarmos o nosso tesouro. E o nosso tesouro muitas vezes está escondido no campo, e quando eu encontro esse tesouro, eu quero morar nesse campo. Quando encontro esse caminho, é nesse caminho que eu quero permanecer, porque quando eu permaneço no caminho certo, eu não fico mais perdido. Se você estiver perdido, está na hora de você parar para respirar, para refletir, para meditar na palavra. Está na hora de você orar mais. Está na hora de você ter um tempo, um devocional verdadeiro com Deus todas as manhãs. Está na hora de você falar com seu pai. O interessante é que o profeta Jonas recebe uma direção de Deus para levar a palavra, uma palavra de arrependimento a toda a cidade de Nínive, uma cidade que estava afundada no pecado. Simplesmente Jonas não obedece a Deus, vai no porto de Jope e em vez de comprar uma passagem para Nínive, ele compra uma passagem para Tarsis. Ou seja, de vez de ele ir para frente, ele vai para trás. E você sabe da história. Deus manda uma tempestade horrível. Ele estava no navio, ele é jogado no mar, é engolido por um peixe gigante, depois é cuspido por esse peixe. É desse jeito que acontece quando eu e você não encontramos o caminho. É isso que acontece quando eu e você saímos do caminho. A gente fica perdido. Jonas agora não sabia mais para onde ir. Jonas agora não sabia mais qual era a direção, porque agora ele estava perdido. Ele estava perdido dentro de uma tempestade, ele estava perdido dentro de um peixe. Mas a Bíblia diz que quando ele respira, quando ele se ajoelha, quando ele ora, quando ele clama, quando ele se arrepende diante de Deus, Deus o coloca no caminho novamente. Meu irmão, eu não sei se você está perdido, eu não sei se você está fora do caminho, mas se você fizer como Jonas, orar, jejuar, clamar, interceder, se arrepender diante do Senhor, Ele vai te colocar no caminho novamente. E a Bíblia diz que quando ele é colocado no caminho, ele vai até Nínive, a toda aquela cidade, e se arrepende diante de Deus. É disso que precisamos, arrependimento. E Deus não resiste a um coração verdadeiramente arrependido. Ah, pastor, o senhor não sabe o que é que eu fiz, o senhor não sabe o que eu faço. Você fazia, porque a partir de hoje Deus vai te dar um novo caminho. A partir de hoje Deus vai te tirar da perdição e te colocar no caminho verdadeiro. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, meu querido, minha querida. Então não se preocupe. Você poderia estar perdido até hoje, mas hoje as trevas não vão prevalecer. Hoje a luz do mundo vai acender, vai te dar uma direção, e você vai caminhar lado a lado com Ele. Hoje o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui nesse lugar para te dar uma nova história, um novo itinerário, um novo caminho, um caminho verdadeiro para você seguir. Eu queria que você ficasse de pé nesse lugar. Eu disse que ia ser rápido e objetivo. Mas eu sei que você aprendeu muito hoje aqui. O mais interessante é que, para cada dúvida desses 3 tópicos, é preciso que eu e você pare, respire e descanse. O mais interessante é que, se você está exausto, você precisa parar para respirar. O mais interessante é se você está muito ansioso com o seu futuro,
com medo com o que vem por aí, você precisa parar, respirar e descansar. Se você está perdido, sem saber para onde ir, está na hora de parar e respirar. Porque só parando e respirando é que você vai ouvir a voz daquele que é o caminho. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu quero orar e abençoar a sua vida hoje. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Paizão. Obrigado por essa palavra nessa noite. Obrigado por atrair cada filho, cada filha a esse lugar. Obrigado porque cada um deles são a representação de suas famílias. Obrigado porque mesmo diante do cotidiano, do dia a dia, das tarefas, das obrigações, o Senhor hoje nos ensina a parar e a respirar, a te pedir uma orientação. Ô Espírito Santo, vai no íntimo de cada homem, de cada mulher, sonda cada coração, que no nome de Jesus, aqueles que estão exaustos, que o Senhor possa liberar vigor sobre eles, no nome de Jesus. Que o Senhor possa liberar disposição sobre eles. Que o Senhor consiga os manter de pé. Não deixa a exaustão consumir o coração deles, Paizão. Não. Só para a vida neles, Pai. Aqueles que estão ansiosos, Pai, acalma o coração de cada um deles. Que eles se preocupem apenas com o hoje. Que eles planejem sim os seus futuros, mas que se preocupem com o hoje. Porque o amanhã o Senhor já está cuidando para cada um deles. Aqueles que estão perdidos, sem direção, Paizão, que o Senhor seja o caminho para a vida deles. Que o Senhor seja a direção. Que o Senhor os conduza para que eles possam alcançar a paz que excede todo entendimento, para que eles possam alcançar a sua salvação, a vida eterna com o Senhor. Nós os abençoamos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos adorar a Deus.